E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui tomando mais um café com vocês. E continuando com o nosso assunto do coronavírus, né, da pandemia. E, enfim, em virtude dessa quarentena, né, gerada pela pandemia do coronavírus, em muitos casos ficou totalmente impossível traçar metas com datas definidas, né? Nossos primeiros problemas foram baseados em como a gente ia lidar com as frustrações que a gente estava tendo com essa nova realidade, né? Tudo que a gente estava deixando de fazer. E os especialistas nos diziam em seus sites, em seus textos, que o momento demandava o reconhecimento de nossas limitações, muita flexibilidade psicológica e resiliência, né? De novos negócios até viagens de casamento, os mais diversos planos que a gente tinha foram frustrados por causa dessa crise e em muitos casos ficou totalmente impossível a gente conseguir traçar algum plano com data definida, né? Mesmo agora, quando a gente começa a acompanhar gradualmente o retorno de algumas atividades, tudo parece ainda bastante distante, né? E o que a gente antes considerava urgente, inadiável, deixou de ser. O que a gente julgava indispensável, parece que não era tão indispensável assim e às vezes até dispensável. O mundo, antes dessa pandemia, já estava super ansioso, né? Vamos combinar? Nós estamos vivendo numa sociedade que nos pressiona tremendamente por status, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, né? E em muitas oportunidades, essas exigências eram os nossos parâmetros, né? E todos nós somos pessoas que precisamos de parâmetros. O ser humano é assim, precisa de parâmetros, de referências. E a ansiedade que tomou conta diante dessas incertezas serviu como sinal de alerta para nós ativarmos o nosso sistema de adaptação. Isso pode ajudar muito, principalmente a nos tirar de zonas de conforto que estávamos habituadas. Isso pode ser muito positivo. Eu não estou aqui querendo minimizar o sofrimento de ninguém. Eu entendo e imagino o quanto muitas pessoas estão passando por essa crise de uma maneira muito mais forte do que eu estou passando e de que muitos estão passando. Mas eu estou querendo aqui analisar, apesar dessas tragédias, dessas tristezas, o que isso nos traz, né, de possibilidade, de oportunidade. A gente está vivendo uma experiência comum. Praticamente todos nós temos vivido esse momento, uma impossibilidade de ter certeza de quando vamos retornar aonde nós estávamos há cerca de 3 meses, né? E quando a gente, por causa dessa doença, a gente se enxerga frágil, perecível, a gente começa a enxergar o que realmente importa, o que realmente nós queremos e o que principalmente a gente quer menos, o que a gente precisa menos. E muitas vezes a gente olha mais para quem divide conosco o mesmo trabalho, o mesmo teto, a mesma vida, né? E com o passar do tempo, essa crise foi aos poucos nos mostrando oportunidade de lidarmos com situações que há muito tempo estão pendentes, nos demandando principalmente muita coragem para enfrentar essas situações. Parece que em alguns momentos a gente chegou a torcer para que a quarentena acabasse rápido, não somente para terminar com o sofrimento de tantas pessoas, mas para que nós não precisássemos enfrentar situações pessoais pendentes há muito tempo e de as encararmos com determinação, de as encararmos com coragem. Entre projetos não concretizados, sonhos adiados, realidades que há tempos foram varridas para debaixo do tapete, foram aos poucos mostrando as caras. E na medida que a quarentena não acabava, foi ficando cada vez mais difícil devolver essas realidades para debaixo do tapete. Desde problemas de família, de relacionamento, de convivência, até nos darmos conta
de trabalhos que não nos realizam. E como no mito da esfinge de Tebas, essas situações nos diziam: decifra-me ou te devoro. Eu gosto muito do mito de Tebas. Vale a pena dar uma olhadinha nisso se vocês não o conhecem. Dá uma pesquisadinha lá no Google. Bom, enfim, estamos sendo quase que obrigados a aprender a reorganizar nossas prioridades, a ter maior clareza do que é realmente imprescindível para nossas vidas, a valorizar mais os momentos com as pessoas que amamos, analisarmos com mais maturidade a possibilidade de não julgarmos tanto, de não criticarmos tanto, de sermos pessoas um pouco mais leves. Apesar de todas as imensas dificuldades e de verdadeiras tragédias trazidas por essa realidade, também é verdade que essa quarentena está provocando diálogos que jamais ocorreriam sem essa crise. Por incrível que pareça, este momento de distanciamento de tudo, que estar fora de nossas casas está se tornando muito difícil, ou se tornou muito difícil, está aproximando alguns casais e separando outros. Está reaproximando pais e filhos que há tempos não trocavam uma palavra. Está desenvolvendo a capacidade de presença online que antes nós julgávamos que não éramos capazes de fazer, que era impossível, né? Está até mesmo nos mostrando que temos muito mais ou muito menos do que nós acreditávamos que nós tínhamos. Nós nos demos conta de uma realidade libertadora, que é reconhecermos nossa impotência como seres humanos. Descobrimos que nem sempre querer é poder, mas com certeza querer é importante para alcançar algo que nem sempre será possível. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que querer modificar essa realidade. Então eu quero, nesse café, te fazer um convite, te fazer uma proposta, né, de nós aproveitarmos esse momento, né, já que a gente está provavelmente no último terço dessa crise, né, para que nós possamos fazer um esforço tremendo para tirar algum proveito dessa tragédia. O que eu quero propor é nós buscarmos dentro de nós mesmos a coragem de enfrentarmos e lidarmos com problemas que ainda nos atormentam e ainda nos magoam. Situações que há anos estão pendentes. Tenho certeza que todos esses problemas gerados pela pandemia, ele pode nos ajudar a superarmos antigas frustrações, a perdoar pessoas que nós julgávamos imperdoáveis, porque passamos a entender que talvez não haja tempo para perdoar no futuro. O coronavírus trouxe essa realidade, finitude, né? O que pode nos ajudar a nos tornarmos pessoas um pouco melhores. Eu tenho buscado não perder essa oportunidade. Às vezes eu consigo, às vezes não. Na medida que essa crise imensa nos apavora, nos agride, ela nos mostra que aparentemente estamos mais próximos do fim dela que do começo. Parece que nós estamos chegando próximo de um retorno gradual à vida normal. E eu fico me lembrando de uma história muito curiosa que me contaram há muitos anos. E eu quero contá-la para vocês, terminando esse bate-papo. Dizem que numa determinada região agrícola choveu muito, dias sem parar, e tudo foi ficando inundado. E um determinado fazendeiro, então, viu sua casa sendo tomada pela água e subiu para o segundo pavimento dessa casa, e a água chegou no segundo pavimento, e chegando no segundo pavimento, um barco veio até a janela e pediu a ele então que saísse. E ele disse: não vou sair, eu acredito em Deus e vou aguardar aqui essa água baixar. O barco foi embora e a água continuou subindo, e ele foi para o telhado da casa. A água já se aproximando do telhado, chegou um outro barco com a mesma proposta, e ele novamente disse: vou ficar aqui porque eu acredito em Deus e a água vai baixar. E a água continuou subindo, já quase cobrindo toda a casa. Ele no teto, uma terceira embarcação esteve lá com a mesma proposta, e ele respondeu da mesma maneira. Bom, a água subiu e ele morreu. E chegando no céu,
ele então perguntou a Deus: nossa Deus, caramba, eu acreditei tanto em você e você me deixou morrer? E Deus então respondeu a ele: eu deixei você morrer? Eu te mandei 3 barcos e você não quis entrar em nenhum dos 3. Você não morreu por falta de cuidado meu, você morreu por falta de atitude sua. Esse conto, essa história sempre falou muito alto para mim, né? Até que ponto Deus está me mostrando coisas que eu preciso modificar, que dependem da minha atitude, depende da minha coragem, depende da minha persistência, depende da minha vontade de ser uma pessoa melhor e de superar problemas antigos para me tornar uma versão melhor de mim mesmo, né? Meus amigos, a vida é, sem dúvida, repleta de caminhos e possibilidades. Eu espero que a gente possa lembrar que devemos aproveitar esse momento para permitir um novo ciclo iniciar. E para esse novo ciclo iniciar é preciso que o outro termine, ou talvez que não seja necessário que ele termine, mas somente que a gente redirecione onde a gente estava ou o que nós estávamos fazendo. Então, vamos lá, pessoal, vamos ter força, né? Vamos ter vontade, vamos respirar fundo e finalmente começar ou terminar o que começamos, aquela conversa tão necessária, aquele telefonema que a gente está adiando há tanto tempo, aquele planejamento que vai nos levar na direção que faz nosso coração cantar de alegria. O primeiro passo a gente precisa dar. E se você já deu, vamos lá, continua, não desiste, sabe? Que nós consigamos encontrar sentido nessa imensa adversidade e resgatar um brilho único, imenso, intenso, que existe em cada um de nós. Um abraço, até o próximo café.